Muito bem, sejam bem-vindos mais uma vez por esta é a nossa primeira live do 2022, em que vamos falar durante o mês de fevereiro. Estamos apostada aqui, eu, a Geluana Mafra, que é uma gestora nata, e não só investidora também em criptomoedas e projeto financeiro, e investimento não é só a nível financeiro, mas também investimento humano, desenvolvimento humano, porque ninguém pode fazer nada sem saber onde ir, nem o que fazer da vida. Porque, a nível biológico, temos todas as mesmas possibilidades e todos nós, querendo ou não, vamos crescer. Contudo, como se diz, o sol é para todos, a chuva é para todos, mas a sombra é para alguns. Daí, todos nós, ser humano, temos sonhos, temos desejos, mas a realização desses desejos, desses sonhos, é para alguns. E para que nós estejamos aqui, é porque nós todos queremos ter sombra e também ter esses sonhos e desejos concretizados. E, nesse sentido, criamos e desenvolvemos esse projeto DBC de Bem Consigo, associamos com a vida financeira que é pertinente, onde temos aqui uma partilha muito amorosa com a Geluana Mafra, uma excelente profissional, não só como a nível profissional, como pessoa também, e com um coração bem grande e ajudar-nos a perceber como podemos transformar nossos sonhos, nossos desejos em objetivos e daí em metas para que possam ser concretizados. E vamos passo a passo. E deve ser de bem consigo, como diz, de bem consigo, temos que estar de bem conosco para que possamos usufruir da melhor parte da nossa vida. E não é em vão. E essa parte, nós já percebemos a importância da parte financeira e que é revertido ou gerir pelas nossas emoções. Nós havíamos falado aqui, a Gelona diz que não é absurdo o número de pessoas que com muito investimento e grandes recursos financeiros que se suicidam. Por quê? Porque não conhecem a si próprio, não têm noção, a consciência ou autoconsciência de si, de gerir as suas emoções, o que são as emoções, não sabem identificar as suas emoções. E esse desafio, não é? Esse desafio, esta masterclass, ou esse workshop, como queira vê-lo, será realizado todas as sextas-feiras, às 19 horas, horário de Portugal, e às 16 horas, horário de Brasília. Antes, temos uma live de 30 minutos com a Geluana Mafra. Logo a seguir, entramos neste link. Será o link, é só pressionar e entrar. Por isso, guarde no WhatsApp, numa pasta, onde você, logo a seguir, também pode partilhar com outras pessoas que essa live, esse workshop, é para todos, de forma gratuita, para que possamos partilhar a melhor parte da nossa vida, ajudando você e você também nos ajudando a perceber como podemos fazer a nossa vida. Mas, contudo, eu vou vos perguntar, o que é emoções para vocês? O que é para vocês as emoções? Pode responder, quem quiser abrir um áudio, responde, por favor. Bom, a emoção, fez uma pergunta difícil, como é que a gente define emoção? Emoção são sentimentos que a gente expressa, às vezes eles afloram de uma maneira não consciente, né? Você vê alguma coisa e aquilo que você viu é de alguma forma interpretado pelo teu cérebro como sendo bom ou ruim, dependendo do teu filtro, e isso gera em você na minha opinião, uma explosão química. Eu acredito que toda emoção tem ela se transforma em uma explosão química. Se for uma emoção boa, você no teu organismo gera hormônios positivos. E se for uma emoção ruim, né? Se você administrar aquilo de uma forma negativa, enfim, você vai ter uma explosão de hormônios que vão ser prejudiciais. Essa é uma opinião minha, bem assim, acho que chula, né? Eu acho que falando com uma profissional, que nem a doutora Linete aí, que é psicóloga clínica, eu acredito que a minha interpretação seja bem chula, bem rala, assim, bem rasinha. Mas eu acredito que emoção seja isso. Eu observo uma situação, né? Eu enxergo, ouço,
eu tenho contato com alguma situação fisicamente falando, né? E esse contato, dependendo do meu filtro, se eu já passei por situações parecidas com aquelas que me trouxeram experiências positivas, eu vou ter um processo químico dentro de mim positivo, e se eu passei por experiências semelhantes àquela que me trouxe o resultado negativo, eu vou interpretar aquilo de uma forma negativa e vou ter uma reação negativa no meu organismo. De novo, opinião bem fora da casinha, eu acho. Tá tudo bem. Nós todos estamos aqui a aprender. Eu partilho com você e você partilha comigo. É uma pergunta, não precisamos justificar para tal, tá tudo bem. Alguém O respondeu? Edson colocou uma resposta lá Sim, ele diz que no. é uma reação a estímulo cognitivo. Pois, está tudo bem. Bem, Todos estamos certos. Todos passaram de ano, como eu refiro. Todos passaram de ano. É um desafio, por isso estamos aqui. Todos nós somos seres emocionais, querendo ou não, nós nem percebemos isso. Os espiritualistas dizem que somos seres espirituais. Espirituais não pode ser. Mas sim, realmente somos seres emocionais, nós dizemos emocionais, e espiritual é associada para que alimentemos a nossa emoção. Temos que ter essa parte espiritual que é muito importante. Então, esse projeto, esse workshop, esta masterclass, vou dar o nome de masterclass, não é? Ela vem com, para que tenhamos um desenvolvimento pessoal, nós temos que criar, e a partir de um desenvolvimento pessoal, criamos oportunidade, destas oportunidades que criamos, obteremos melhores resultados, tanto pessoais como financeiros, ou seja, temos que ser para ter. E muitas vezes não é preciso, nem só o que nós temos que nos satisfaz, nem o que nós somos o que nos satisfaz, mas aceitar como somos e deixar fluir as coisas acontecerem. Então, o que é emoção? Vamos aqui pensar. Emoção, depois aqui vamos falar, emoção. Emoção são tendências de ações, uma forma mais simples. Tendência de ações, seja tendência, são reações, realmente, como a Gelona diz, reações químicas, ou que ocorre uma grande reação emocional no nosso corpo quando surgem-nos alguns estímulos relevantes, ou seja, qualquer estímulo, muitas vezes podem ser familiar e outras vezes não. Desde que esse estímulo é visto como relevante na nossa vida, ocorre uma reação emocional intensa. Esses estímulos todos ocorrem uma reação bioquímica. Essas reações é para sobrevivência, quer ela seja positiva ou seja negativa. Mas quando ela é negativa, é muito importante essa emoção negativa. Tanto positiva como negativa, elas são boas. Então, negativa foca mais em pormenores. Elas são importantes para a nossa sobrevivência. Elas permitem-nos adquirir mais informações ou assimilar mais informações para comportamentos prototípicos ou para comportamentos futuros, o que também permite-nos também viver a vida que vale a pena. Viver a vida que vale a pena são emoções positivas. Emoções negativas permitem a sobrevivência. Claro, nós temos que sobreviver depois para vivermos. E quando nós temos consciência que elas são importantes, porque isso faz com que nós percebemos que não invalidar ou negligenciar e nem reprimir emoções negativas, como muitos fazem, e não só ocultar, porque tudo está tudo bem, é normal, tudo está normal, isso vai passar. Não, eu estou triste, estou chateada, estou zangada, porque as coisas não correram bem. É bom expressá-la e falar. Muitas vezes, porque a doutora não pode não pode exprimir sentimento, parece que não tem controle nas coisas, não tem consciência. É quando nós expressamos o que nós estamos a sentir verdadeiramente, é porque nós temos consciência disso. E nós somos um ser privilegiado nesse sentido. Por quê? Porque nós falamos. Quando nós falamos, isso é porque nós percebemos o que está acontecendo e transformamos a fala, transformar o que sentimos, os sinais corporais, toda a nossa reação química, conseguimos interpretá-la e expressá-la em palavra. Somos o único privilegiado, lembrando que fala nesse mundo, não existe mais outro ser que fala, tem esse privilégio. Por isso, quanto mais consciente de nós somos, mais qualidades percebemos que temos, ou quanto mais noção de defeitos ou coisas ou situações ou falhas a melhorar na nossa vida, mais tenhamos consciência do que podemos fazer e que não podemos fazer, o que podemos e em que situações podemos recorrer para que possamos melhorar a nossa vida. Mais consciência, mais importante. E perceberemos ao longo
das nossas qualidades, valores, defeitos ou falhas a melhorar, começamos a perceber o que é importante, o que é urgente e o que é conveniente para a melhor tomada de decisões. E nada melhor do que falamos um bocadinho com a Geluana Mafra, para que possamos também perceber o que a Geluana Mafra pode nos dizer aqui e ajudar-nos a tomar consciência como a nossa vida financeira pode estar aqui ligada a essas emoções que nós falamos como estímulos relevantes, são acontecimentos que ocorrem e que nos desperta essa explosão bioquímica que podem ser avaliadas como positiva, como negativa. E a vida financeira, dinheiro é o poder, e percebemos isso para que sejamos livres. Temos que ter realmente dinheiro, como Bruno Gimenez diz. Você pode não pensar que você vai ser livre se não tem dinheiro. Você não terá, você só diz que é livre quando você, por exemplo, quer construir uma casa e consegue, quer mudar de uma casa ou mudar de uma escola, comprar uma coisa, oferecer a alguém, ajudar alguém, é que você pode se considerar livre. Se você quer fazer uma coisa, não consegue, você quer jantar fora com o marido, passear ou comer um gelado, não pode. Se quiser comer uma carne boa, não pode. Se quiser comprar uma peça melhor de roupa e não pode, você não pode se considerar livre financeiramente. E nós estamos aqui a trabalhar, a conhecer melhor a nós, partilhar essas ferramentas que nos possa ajudar a ter melhor percepção do que é mais importante e como podemos fazer essas escolhas para que as decisões sejam mais assertivas. Eu vou deixar agora para a Geluana, tá bem? Eu vou compartilhar para que ela possa nos falar um pouco como essa parte financeira pode se relacionar. Geluana, a parte de você. Eu gosto muito de lembrar que a nossa visão sobre dinheiro ela tem muito a ver com aquilo que a gente ouviu na infância, né? E, basicamente, hoje, eu vou comentar com vocês duas coisas. Duas coisas que a gente ouviu desde cedo. Na realidade, eu vou falar de três. Quando você era pequeno, provavelmente, uma ou as três dessas afirmações você ouviu. E como a nossa consciência, a nossa relação com o dinheiro foi construída lá atrás, durante a nossa infância, pré-adolescência, nesse momento onde nós somos mais suscetíveis à autoridade dos adultos, é nesse momento que chega para nós a nossa consciência e a nossa relação com o dinheiro. Ele vai se solidificando com o tempo, e isso a doutora Linete pode falar melhor para vocês numa outra ocasião, mas ele vai se solidificando com o tempo, mas foi construído lá na infância. Então, com toda certeza, eu acredito que em Portugal não seja diferente, aqui no Brasil é muito constante, eu acredito que com toda certeza todo mundo aqui ouviu essa frase que eu vou dizer agora. Não põe a mão na boca que o dinheiro é sujo. Você acabou de pegar uma nota de dinheiro e sua mãe ou alguém que viu você colocando a mão na boca disse para você não fazer porque o dinheiro é sujo. Tem um hábito, acredito que é no Japão, que eles usam um suporte para colocar o dinheiro. O Edson pode me corrigir se não for no Japão, se foi na Coreia que eu vi. Eu sei que era asiático. Eles não colocavam a mão no dinheiro, o dinheiro não era passado da mão para a mão de outra pessoa, de tal que é a influência dessa questão do dinheiro é sujo. E aí o que você cresce? Você cresce não tendo prazer em pegar no dinheiro, porque se é sujo, eu não quero ficar sujo, eu não quero me sujar. Inconscientemente, a gente cria aquela ideia de que não quer se sujar. E muitas vezes aquelas pessoas que têm o hábito de ir para compras toda vez que está triste, toda vez que está chateado, sai para gastar um dinheiro que ainda nem tem, ela nem ganhou aquele dinheiro, ela estoura cartão de crédito, ela estoura limites, enfim. Por quê? Porque ela aprendeu que o dinheiro era sujo. Então, ela quer se livrar daquela sujeira. E aí ela vai buscar benefícios emocionais para se limpar daquilo que é sujo. Uma outra frase que eu acredito aqui que todo mundo ouviu, né? Rico não vai para o céu. Todo mundo quer ir para o céu. No nosso subconsciente, a gente quer ir para o céu. Independente de como é o céu para você, qual é a relação sua
falando de vida espiritual, independente de qual é a sua relação, em qualquer que seja a crença, todo mundo deseja o céu. Então, quando dizem que o rico não vai para o céu, é uma forma de incutir na cabeça da pessoa de que ela deve temer a riqueza. E aí, a gente já vai comentar um pouco mais separado com relação a essas questões da ressignificância disso. E aí você tem uma outra coisa, que essa eu ouvi a minha mãe dizer demais. Dinheiro não dá em árvore. Isso eu ouvi assim de montoeira, né? Embora meu pai fosse mestre de atum e a nossa condição financeira quando eu era pequena era bem abastada em relação às outras pessoas, então a minha mãe vivia dizendo isso. Aí você cresce ouvindo que dinheiro é sujo, que rico não vai para o céu, que o dinheiro não dá em árvore, e o que você faz quando é adulto? Você não questiona isso, porque foi alguém de autoridade que trouxe essa verdade para a sua vida. E você aceita como aquilo sendo uma verdade absoluta, né? E quando, na realidade, se você for observar, por que as pessoas diziam que dinheiro era sujo? Nesse momento de pandemia, a gente viu bem porque que se criou essa história de que dinheiro é sujo. Porque existem alguns vírus que podem, sim, ser transmitidos da passagem de uma nota de mão para outra. E como antigamente a questão higiênica, sanitária não era tão boa, então era muito comum a pessoa pegar a nota do dinheiro e acabar ficando doente porque pegou um vírus, uma virose, alguma coisa ali por causa do toque ao dinheiro. Então, as pessoas condicionaram a dizer que dinheiro é sujo, mas isso era uma realidade, uma época onde a gente quase não tinha água para se lavar a mão, sim. Às vezes tinha água para tomar banho. E dava-se graças a Deus quando se tinha água para fazer comida. Não é a realidade do mundo de hoje, apenas não questionamos isso nos últimos 100 anos. Mas a realidade da maioria dos países hoje não é aquela realidade da Europa de 1500, 1600, aonde até a peste bubônica passava por uma nota de papel, por uma nota que era trocada de mão a mão. Então, a gente não tem mais essa realidade, mas ninguém questionou, então continuou lá a realidade do dinheiro é sujo. Hoje o dinheiro é sujo? Sempre tem uma coisa ou outra, mas a maioria das pessoas não fica doente tocando no dinheiro. Essa não é uma realidade, não era uma realidade até a pandemia. A gente voltou a ter alguma coisa ali na pandemia, tanto que se acabou migrando para o dinheiro virtual, enfim, mas não é consciente quando a gente toma essa decisão de se livrar do dinheiro porque ele é sujo. A segunda coisa que eu falei é o rico não vai para o céu. Essa mentalidade de o rico não vai para o céu, ela veio de um texto bíblico que diz o seguinte: é mais fácil o camelo passar no fio, pelo fundo de uma agulha, do que o rico entrar no reino dos céus. Só que o que ninguém conta para as pessoas é que na época de Cristo não havia essa agulha que nós costuramos. Essa agulha que você usa hoje para costurar uma roupa, não existia indústria para criar essa agulha. Então, essa agulha não existia. Que agulha era essa? A agulha que é citada no texto bíblico é o portal em forma de aqueles portais do Oriente, né, que são assim, numa forma de ponta de castelo, enfim, né, eles são como se fosse a basílica de uma igreja, assim. Então, é difícil o camelo passar por ali, mas não é impossível. Só que o camelo, para passar naquela agulha, na entrada de agulha de um portal de uma cidade, ele tinha que ter duas características. Então, o camelo, para passar ali, ele precisava estar descarregado, ele não podia trazer bagagem, e ele precisava passar de joelho, que é algo tranquilamente, é algo realizável por um camelo treinado. Mas chegou para a gente a agulha de costura que a minha mãe usa para costurar a saia, a roupa, e um camelo grandão. Então, na minha cabeça, ficou impossível. Como é que um camelo grandão daquele jeito vai passar na agulha da minha mãe? Não vai. Continuou-se falando a frase, mas tirou-se
o significado da época. Então, na cabeça de uma pessoa que não é questionadora, que simplesmente aceita a autoridade dos pais, o rico não vai para o céu. Porque se o camelo não vai passar na agulha, se a agulha é a que eu conheço e o camelo é o que eu conheço, não vai passar. Não tem como. Mas se a agulha está no tempo certo, no tempo cronológico certo, o camelo passa, descarregado e de joelhos, como deve ser a entrada de qualquer pessoa no reino dos céus, como deve ser a entrada de qualquer pessoa na presença de Deus, descarregado e de joelhos, reverente e sem reservas. Então, o camelo entra, assim, pelo fundo da agulha, o rico entra, assim, no céu. Eu posso ser rico, que eu não vou ter minha entrada no céu barrada, porque eu tenho dinheiro, né? E a outra coisa que eu falei para vocês é que dinheiro não dá em árvore. E essa do dinheiro não dá em árvore, do dinheiro sujo, eu fui atrás, fui pesquisar. A do camelo também, eu fui pesquisar. Eu questionei as crenças que eu tinha de dinheiro e fui pesquisar. Mas a do dinheiro não dá em árvore, eu nem precisei ir questionar ou ir buscar. Eu parei e pensei, caramba, como assim dinheiro não dá em árvore? Dinheiro dá em árvore. Dinheiro dá em árvore. Claro que dinheiro dá em árvore. Dinheiro é o quê? O que é o dinheiro? Papel. A nota de dinheiro é o quê? É um papel pintado. É um papel. Papel vem da onde? Árvore. Da árvore. Então, dinheiro dá em árvore. Então, a gente crê em coisas, contam para a gente coisas e a gente não questiona. O problema disso é que quando a gente não questiona, a gente acaba seguindo um modelo que não é nosso, que nos traz infelicidade, que nos traz frustração, e é baseado em coisas que a gente nem sabe se acredita, porque a gente não questionou. A gente simplesmente aceitou aquilo como sendo algo verdadeiro, porque veio para nós como através de uma figura de autoridade. E depois que você se torna adulto, a figura de autoridade sobre a sua vida é você. Sou eu que sou a figura de autoridade sobre a minha vida. Então, se tem uma crença que está, de alguma forma, me atrapalhando, eu preciso ir lá ver. Eu tenho uma situação que é interessante, que toda vez que se ia fazer carne de porco no Natal, em casa, se cortava uma parte do pernil, duas pontas do pernil, para ele ficar meio quadradinho. E aí eu falei, mas por que joga esses pedaços de pernil fora? Porque cortava e jogava fora. E eu adoro pernil, eu adoro carne de porco, né? E aí, por que joga? Tão bonito esse pedaço de carne de porco, por que joga isso fora? Será que tem alguma razão? Né? De repente, tem alguma razão que a gente não conhece. Afinal, carne de porco, antigamente, dava problema. Existe um bicho na carne de porco que prejudica o cérebro. De repente, vem daí essa questão de cortar esses pedaços e jogar fora, por algum motivo desses, que não faz nenhum sentido na nossa realidade, mas que houve sentido em algum momento. Fui perguntar para minha mãe, por que corta? Ah, eu corto porque tua bisa corta. Tá bom, vamos perguntar para a bisa. Bisa, por que corta esses pedaços da carne para jogar fora? Ah, porque a minha forma é pequena e não cabe. Entendeu? Então, de repente, você está usando a forma de 1950 e nós estamos em 2020. Só que se nós não questionarmos, se nós não percebermos a emoção que nós temos em relação àquilo, nós nunca vamos questionar. Porque eu não tenho uma ideia consciente do que é que me limita. Eu tenho um sentimento quando aquilo acontece. E daí a importância de eu reconhecer o meu sentimento, porque é o meu sentimento que dispara. Opa, tem uma coisa aqui, que eu não sei o que é, mas que pode não estar me trazendo um resultado tão positivo quanto eu gostaria. É o sentimento que dá o estalo, é o sentimento que dá o despertar. Então, por isso, eu preciso primeiro me conhecer os meus sentimentos, para depois, então, eu identificar qual é a crença que está sendo, de certa forma, desafiada,
E por isso eu estou sentindo estou tendo aquela emoção, para então questionar a crença. Se eu não começar a me perceber em relação a sentimento, eu jamais vou questionar a crença. Porque o único gatilho que eu tenho para reconhecer qual é a crença que está me limitando é o sentimento que eu tenho quando aquilo acontece. Por isso é tão importante eu aprender a gerir as minhas emoções. Por isso que é tão importante eu perceber quais são os meus sentimentos. Porque a única forma de eu ter consciência, tomar consciência daquilo que hoje me limita, é percebendo qual é o sentimento que aquela atitude, ou aquela ação, ou aquela situação gerou. E aí, como a doutora Linete falou, sentimentos, independente de ser sentimentos negativos, eles são importantes. Porque se o sentimento em relação àquilo é negativo por quê? Por que aquele sentimento negativo veio a mim? É a partir desse momento que eu percebo que um sentimento é negativo, que eu começo a buscar qual é a crença que aquele sentimento que aquela situação está desafiando. Porque se o sentimento é negativo é porque a situação desafiou uma crença. O desafio à crença gera o sentimento negativo. E aí, se eu consigo identificar que o sentimento negativo está ali, porque aquela situação desafiou uma crença, que crença é essa? E aí, a partir do momento que eu olho aquela crença, eu digo, pô, mas essa crença é minha ou me foi imposta? Me foi dada, foi adquirida sem questionamento? E só a partir daí, então, eu posso decidir. Essa crença, realmente, ela é boa. Ela me traz benefícios. Ela preserva a minha vida. Ela me ajuda no meu instinto de sobrevivência. Não, essa crença já passou, já acabou. Isso valia a pena lá em 1950, em 1800. Isso valia a pena lá, sei lá onde. Hoje não faz mais sentido. E aí eu posso, então, ressignificar a crença. O que eu fiz falando com vocês sobre a questão de cada uma dessas crenças foi ressignificar. Quando eu digo para você que o camelo pode sim passar pelo fundo de uma agulha, e agora eu te dou uma informação diferente, eu estou dizendo para você que você pode ressignificar a crença do rico entrar no céu, porque o rico pode sim entrar no céu, desde que seja sem bagagem e humildemente, de joelhos. Ele consegue fazer isso. Então, eu posso entrar no céu sendo rico. Então, eu estou ressignificando, mas eu só consigo ressignificar se eu souber qual é. E eu só sei qual é quando eu aceito esse meu sentimento em relação a essa situação, ele é negativo. Mas ele é negativo porque ele está desafiando o quê? O que é que eu acredito que essa situação desafiou a ponto de gerar esse sentimento negativo? Então, você vê que isso tudo é uma constante, é uma evolução, é um passo a passo de autoconhecimento. É por isso que não dá para eu falar de finanças sem falar de emoções, porque no meu ramo, por exemplo, que é o de criptomoeda, investimento em criptomoeda, quando é que as pessoas cometem os maiores erros? Quando elas vão estressadas fazer a operação, quando elas vão por tudo ou nada, quando elas vão dizendo, eu vou descarregar, ela não diz, mas inconscientemente ela vai descarregar a emoção dela no mercado financeiro. Esse é o momento onde a pessoa perde mais dinheiro, é o momento onde muitos desistem, é o momento onde muitos trocam o patrimônio, tiram o patrimônio da sua mão e entregam para outro. Por quê? Porque não souberam gerir direito as emoções. Por isso, dentro do nosso curso de criptomoeda, eu sempre digo e sempre vou dizer, quando você fez uma operação bem-sucedida no mercado financeiro, desligue tudo e vá comemorar. Por quê? Porque aquela emoção feliz de ter o resultado positivo ainda não é natural para você. Se você continuar operando, você vai achar que vai ser sempre assim e você vai tender a cometer algum erro. E quando você estiver no mercado financeiro e cometer um erro e tiver uma perda, desligue tudo e pare de operar. Porque triste você tende a operar e cair em mais erros. O mercado financeiro, ele é basicamente reflexo da emoção de quem está operando.
principalmente para os não profissionais. Os profissionais já fizeram a lição de casa deles, mas nós, quando entramos no mercado financeiro, precisamos entrar muito consciente de que as nossas emoções, elas vão sim interferir e muito naquilo que é a nossa ação ali no mercado financeiro. Beleza, Ali? Beleza. Então, é assim, vai cair já a sala, eu vou definir para vocês, nós falamos de que é emoção. Emoção tem a separação, um estímulo relevante que acontece na nossa vida. Eu vou falar sobre sentimento. A Gerona falou muito aqui sentimento. Por que gera-nos aquele sentimento negativo ou positivo? Porque sentimento tem mais associação com acontecimento, situação ou pessoa que aconteceu na nossa vida. É uma experiência vivenciada. E quando nos dizem, por exemplo, tomando a experiência da Gelona, o dinheiro não dá na árvore, o dinheiro é sujo, que quem é rico não entra no reino do céu, nós associamos essa história, essa situação, esse acontecimento, como nós, até os 6, 8 anos, toda a verdade da figura da autoridade, quer professor, quer nossa tia, quer nosso primo, quer pessoas mais velhas, que vimos como mais velhas que nós, associamos essas respostas, ou essas palavras, ou esse dizer, como a nossa verdade absoluta. Ou seja, é um copo cheio, não vendo como copo meio cheio, porque nós somos ser inconsciente, totalmente inconsciente, porque o córtex pré-frontal, que é a parte racional, só desenvolve a partir de 6, 7 anos, dependendo da pessoa. A criança, a partir dos 6 até começa, mas a partir do 8 começa a questionar mais. Porque eles, por que é isso? Por que é isso? Ah, é porque tal coisa. E eles assumem isto, nós assumimos como é nossa verdade. E nesse sentido, quando nós assumimos tudo isso como nossa verdade, ela vai nos associar essa verdade a um sentimento. E as emoções que gera, associa esse sentimento. Assim, a qualquer situação que surge esse acontecimento, nós despertamos essa emoção associada a esse sentimento. Aí é o propósito, daí é aconselhar-nos, quando nós temos um objetivo, é bom que nós associamos esse objetivo a um propósito, porque esse é o sentimento. Por sermos ser inconscientes, funcionamos mais de forma automática. Por que é muito importante funcionar de forma automática? Porque há uma economia de energia, é mais prático para nós e é muito importante para nós. Se estivermos todo o tempo conscientes, ficamos cansados, esgotados. Isso ajuda-nos muito. Contudo, é bom que temos que ter aquele intervalo, momentos para poder meditar, momentos para refletir, questionar. E como diz Bruno Gimenez, ele até escrevi a pergunta dele, cada um tem que encontrar a sua própria definição. Porque quando nós assumimos que a verdade é absoluta, chega uma parte da nossa vida, se nós quisermos construir, saber o que aconteceu, por que isso é assim, temos que encontrar a nossa própria definição. E isso tem a ver com eu, quem eu sou, o que eu quero, para que eu também não só tenha dinheiro, mas tenha outras coisas associadas. Conhecer as minhas emoções, conhecer a importância que tem o dinheiro na minha vida, e quais são, porque pode ser 1 milhão para mim importante, pode não ser para outra pessoa, ou pode ser o mais importante a nível financeiro, pode ser saúde, pode ser família, associada a tudo. Contudo, quando nós temos esse propósito, ou essa consciência da nossa própria definição, lá vamos com mais objetivo, mais assertividade. E assim a nossa consciência associar a nossos sentimentos, nosso propósito, e saber como é que essa vertente pode influenciar na nossa vida. E ela também referiu aqui na parte dessa a bagagem emocional que nós temos que ter. Então, quando nós temos a consciência, damos sentido às nossas emoções, ou seja, quando nós encontramos o nosso propósito, a nossa própria definição, começamos a pôr em causa o que nós aprendemos. E, independentemente da idade, é quem começa a questionar isso muito cedo, e o ambiente, a sociedade, por não nos permitir isso muitas vezes, porque aquela crença, quem fala no dinheiro é ambicioso, é orgulhoso, é invejoso, por exemplo. E o porquê que falar do dinheiro, por exemplo, falar que eu quero ser rica. Ela quer ser rica? E ela, olha só, está a pensar, essa é uma atrevida, essa é uma linguagem, desculpa, uma expressão dura de nós ouvirmos. E como nós não queremos ouvir a reprovação do outro, reprimimos essa emoção e demonstramos. Não se esqueçam, a partir de hoje, que essa é a definição segundo o Bruno Gimenez, a prosperidade é um estado de espírito. E se a prosperidade é um estado de espírito, e percebendo na nós que as emoções positivas como a negativa, ambas são boas. Contudo, as negativas nos protegem para sobreviver.
Sobreviver é mantermos vivos. E a positiva nos permite viver a plenitude, viver a longevidade, viver a nossa melhor versão. Então, a prosperidade é manter nesse estímulo positivo que nós queremos. E quando nós temos a consciência de quem somos, o que queremos, não tenhamos vergonha da aprovação ou reprovação do outro. Temos que inspirar o que nós queremos ser. Só inspirando, incorporando, assim como nós aceitamos a verdade do nosso pai, da nossa tia, da nossa família, como criando um padrão rígido como para nós, como se fosse nossa verdade, criando, mas sim, criando agora o nosso mundo próprio, depois de fazer essa questão, ou questionarmos a nós próprios, é que começamos a inspirar essa prosperidade, essa harmonia. E a vida financeira é mesmo isso, assim como a nossa vida emocional. Nós temos o receio de falar que nós estamos chateados, estou triste, hoje estou frustrada, hoje estou zangada, hoje estou triste. É bom, quando você sabe identificar as suas emoções corretamente, você tem consciência do que sente, você saberá o que vale a pena que estou chateada, o que me levou, por que aquela pessoa falou aquela situação, ou às vezes nem falaram comigo. Vi uma situação no jornal e questionei e fiquei muito zangada, ruminar, ou seja, falar constantemente nisto sem parar. O que isso despertou em mim que fez com que eu me sentisse assim? Isso tudo faz com que eu comece a me conhecer a mim, porque nós vemos a nós através do espelho do outro. Assim como a nossa finança. Por que eu via fulano ganha mais que eu não ganho? Por que eu não ganho mais? O que despertou em mim? Será que a inveja é boa? Como dizem, é boa inveja, é má inveja. Será que vale a pena? Às vezes não é inveja, é um despertar de consciência que nós não sabemos identificar e nós atribuímos como uma coisa má. Nós merecemos isso? Se ele merece isso, então se ele merece isso, eu também mereço. E ter essa consciência que eu mereço e eu também posso procurar os passos que eu posso seguir. Lembrando que na live nós falamos, um sapateiro não vai ensinar-nos a finança, um cabeleireiro não vai nos ensinar do investimento, uma mulher que nunca teve filho não vai ensinar-nos como é criar um filho. Se eu quero ter um filho, tem que recorrer a especialistas que sabem cuidar dos filhos, tem que recorrer a pessoas que já foram mãe, para ensinar mais ou menos como é que é filho, para partilhar comigo essas coisas todas. E isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Por isso que se diz que quando uma área da nossa vida se resolve, está bem, outras tendem a melhorar. Porque nós não temos a consciência da nossa parte financeira, da nossa vida. Como é que vamos passar para outra parte? Por isso, qualquer uma parte da nossa vida, quando uma está mal, as outras começam a ir. É bom termos consciência e começamos a levantar a partir daí. E vou deixar para a Angeluana aqui complementar e deixar para vocês também, quiserem questionar, fazer questão que quiserem, daí para diante, para que possamos depois terminar a nossa live, a nossa masterclass. A única coisa que eu quero deixar aqui, ressaltar aqui, é que eu acredito que na próxima live a gente possa dar um pouquinho mais de atenção a isso, né? Uma forma de descobrir por que determinada situação, ou determinada pessoa, ou determinada coisa me gera determinado sentimento, uma forma de se tornar mais fácil é através da teoria DISC, né? Alguns de vocês me conhecem e sabem que o meu temperamento é determinado, né? Determinante para alguns ou colérico para outros. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o meu temperamento tende à ira. Eu me iro com muita facilidade. Essa é uma realidade do meu temperamento. E não adianta eu lutar contra isso. Quanto mais eu luto contra o fato de eu ser uma pessoa que me iro com facilidade, mais eu trago transtornos para mim. Quanto mais eu aceito, não, eu me iro com facilidade. Então, o que eu preciso fazer? Se eu estou me irando com facilidade, me conheço bem, eu preciso aprender a me controlar. Eu preciso aprender a aceitar que eu me irei e a contornar isso, mas não reprimir. Não é dizendo eu não ficando irada ou não querendo admitir que eu fico irada, que eu consigo me organizar. Não, eu fiquei irada com você por causa disso, disso e disso, falo para você, pronto, aquele sentimento foi embora, eu consigo me livrar dele, me desprender dele, como a doutora Linete falou, eu não fico ruminando aquele sentimento por dias e dias e dias. Por quê? Porque na hora que eu fiquei irada, eu sei que isso é natural para mim, isso é normal meu, eu já reconheço isso.
Se eu fizer alguma ofensa, naquele mesmo momento, eu já reconheço isso com o tempo, você vai conseguindo fazer isso de maneira mais rápida, e aí, a partir do momento que você conseguiu perceber quais são os seus sentimentos padrões, os seus sentimentos mais aflorados, e você consegue aceitá-los como sendo seus, são seus. Você não precisa jogá-los fora nem represá-los. Você pode aceitá-los porque você é humano, e ir porque sou humana, e esse é o meu lado, e me perdoa se eu te magoei no meu momento de ira. Vou tentar melhorar. Pronto, eu não fico com aquilo por vários dias, mas é óbvio que eu só consigo fazer isso porque eu entendi o meu temperamento. Então, na próxima sexta, se vocês acharem por bem, a gente pode falar um pouquinho melhor sobre isso, que eu acho que é uma forma muito boa da gente se conhecer, saber quais são as nossas emoções primárias, e aí, em cima disso, conseguir trabalhar e se equilibrar melhor. No mais, eu agradeço a todos vocês e fico à disposição. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, a gente está aqui para poder responder. Antes de mais, queria salientar uma informação. Como tarefa, que eu gosto muito de tarefa, que é muito bom, aprendemos fazendo, como diz vários conhecedores e gênios da humanidade, aprendemos fazendo. Descrever quais são os vossos sonhos, por exemplo, para daqui a 3 meses, né? Hoje, no mês de fevereiro, quer concretizar daqui a fevereiro, neste mês de fevereiro, março e abril. Fazer um projeto desse, o que quer ver mais rápido até lá. Escreva o que quer, pormenorizadamente, e depois falamos na próxima. Você pode explicar para mim? Adoro tarefa. Tarefa. Os seus sonhos, qual é o sonho ou desejo que quer ver concretizado daqui a curto prazo, que é daqui a fevereiro, até 28 de fevereiro até abril e março. Ótimo, bem? São 3 meses. Há coisas que podem concretizar ainda mais cedo, não, mas faz um objetivo pequeno, sonhos ou desejos que queria ver realizado nesses 3 meses, a curto prazo, só curto prazo. E vou deixar aberto para vocês, não levando mais tempo. Para mim foi muito bom. Cada vez que eu assisto essas lives suas, mesmo eu não estando presente, depois sempre eu acabo assistindo. A gente acaba aprendendo bastante, né? E também, vamos dizer assim, interiormente, né, eu me vejo assim que eu tenho me valorizado muito mais, sabe? Eu tenho estado muito mais feliz. Então, eu acho que isso é muito gratificante. E, às vezes, quando eu não consigo participar, eu fico assim, tipo assim, consciência pesada, eu queria estar lá, né? Mas é muito bom, eu agradeço assim muito mesmo o carinho de vocês e vocês estarem juntos, né, partilhando conhecimentos para que a gente possa evoluir. E eu senti que do ano passado, desde que eu conheci essas meninas maravilhosas, né, que nós somos, né, e mais os meninos aí que a gente conheceu, eu, pelo menos, mudei muita coisa em mim, mudei mesmo, sabe, assim, para melhor, né? E hoje eu tenho projetos, hoje, embora eu não esteja assim, né, nativa, mas praticando, mas eu vou começar, já comecei, né, hoje, que eu falei, faça isso agora, né? E eu estou muito feliz, não vou perder. Mas um abraço, muito obrigada mesmo, gratidão infinita por tudo. Como é bom ouvir isso, Lígia, porque quando eu comecei lá atrás, né, eu me sentia meio... sabe como você se sente uma pessoa, um estranho no ninho? Eu achei que quem é que vai gostar disso? Aí foi vindo um, foi vindo outro. Aí essa ideia, né, de compartilhar emoções, de compartilhar a nossa visão de vida, o nosso autoconhecimento, foi atraindo outras pessoas, e aí a Linete chegou, né? A doutora Linete chegou, e aí ela abraçou também isso, e a gente começou a perceber que, putz, eu posso sim crescer junto com outras pessoas, isso faz bem, né? Essa evolução financeira, sim, mas também uma evolução
de autoconhecimento, uma evolução tecnológica, né? Onde muitos aqui aprenderam a lidar com uma série de ferramentas tecnológicas e a gente vem crescendo e ajudando outros a crescerem e ouvindo testemunhos como o seu. Isso é muito legal. Eu agradeço muito você ter partilhado isso, Lígia. Eu não sei o que falo. Então, eu dou a oportunidade a vocês, porque eu já acho que falo muito e falo mesmo. Né? Preciso achar, eu sei, e está tudo bem. E deixo aqui a oportunidade para outros falarem. Temos aqui o Edson, temos a Ana, temos a Glaucia, a Karina, o que é que perceberam daqui, e que vamos... É assim, uma coisa que eu aprendi é sou obediente. Ouvi quando o Marco Trombeta disse isso uma vez, disse, olha, ele tem essas qualidades todas, então por que eu não pratico? Às vezes também não me apetece fazer coisa, sabe? Às vezes também não apetece, nada. Mas depois ele disse assim, eu sou obediente. Eu venho, seguro aqui, eu chamo colegas, vamos fazer aqui, faz-me companhia, para ver se eu faço. Por que estou a partilhar para vocês? Porque nós estamos numa mudança do sistema todo, em que nós temos que readaptar-nos. Somos seres sociais e ser de hábitos. E, ultimamente, não tem sido possível nós associarmos como haviam. O hábito já tornou-se diferente. E, por sermos ser de hábitos, nós fincamos numa forma de ser, que a economia também para o cérebro e para o nosso corpo, depois torna-se automático. Nós estamos a mudar. E quando nós temos essa noção que estamos a mudar, estímulo novo, o cérebro começa a nos proteger. Então, para nós não vemos que, às vezes, nós não fazemos nem por causa da preguiça, nem por causa da procrastinação. Não se vejam isso. Vejam que, às vezes, não podemos fazer porque temos que mudar. Então, temos que realmente tentar fazer e pega isso como vossa bengala. Eu sou obediente. Eu vou fazer. Não fiz hoje, mas eu faço amanhã. E pegar e fazer. Não faz hoje, está tudo bem. Fez amanhã. Não se começa a classificar. Como diz a Lígia, agora se valoriza mais. Primeira coisa para valorizar, perceber, não se martirizar. Tenha compaixão de vocês próprios. Primeira palavra, eu sou em compaixão de mim mesmo. Tem que ser autocompaixão. Tem que ter isto. Eu sou obediente. Podem falar aqui, a Edson falou, deixou aqui uma mensagem, não sei o que falou. Aí eu queria, assim, colocar, né, que inicialmente fiquei bem curiosa, pensei, nossa, né, porque eu vim da área financeira, né, sim, trabalhei muitos e muitos anos na área financeira, né, aí daí pensei, nossa, que conectando emoções com a área financeira, fiquei bem curiosa, né, mas foi maravilhosa essa ideia de vocês aí, né, de fato, né, se a gente está bem emocionalmente, tem mais facilidade de administrar a parte financeira, né, seja criptomoedas ou mesmo qualquer outro tipo de investimento, né? Realmente muito bom. Parabéns para vocês pela iniciativa. Na realidade, a gente coloca se seja criptomoeda ou qualquer compra pequena. Quantas vezes a gente vai lá e compra uma coisa só porque a gente está triste? E aí a gente faz uma dívida, porque não tinha nem dinheiro para comprar aquilo, não era uma prioridade. Eu não sei se já aconteceu com vocês, de comprar uma coisa e pagar aquilo no cartão de crédito, pendurar no cartão de crédito ou pendurar num carnê e jogar aquilo dentro do guarda-roupa e encontrar meses depois ainda com etiqueta. O que leva uma pessoa a fazer isso? Eu já fiz. O que leva uma pessoa a fazer uma dívida de algo que não precisava? A forma como ela se vê, a gestão da emoção que não estava adequada. Então, faz muito sentido se a gente parar para refletir sobre isso, na minha opinião. E eu agradeço pelo teu feedback. Eu também agradeço, e não é só investir em comprar coisas, até na relação. Investimos, às vezes, numa relação que nem sabíamos que não ia valer nada, não ia dar em nada. Não é só a relação íntima com um namorado ou construir uma família, mas até numa amizade. Sabemos que aquela pessoa não vale nada para ser amiga dela, passar informação para ela ou compartilhar nossas coisas. Passamos só porque nós estamos chateados. Estou frustrada, eu vou falar com ela. Não. Eu estou frustrada, vou procurar quem já resolveu, já estava frustrada, que consegue ajudar. Ou o que posso ler, às vezes num livro, ou como um workshop como esse, ou uma masterclass, que vemos gerir emoções com a vida financeira. A vida financeira também, investir em nós também é uma finança.
Edson diz que obrigado por participar. Não sei se gostou da participação. Essa oportunidade é para todos, não é pagável, é o nosso tempo e nossa bondade de partilhar com a vossa bondade e investir o vosso tempo, sabendo que o tempo é o maior ativo que todos temos. E quando nós partilhamos, vocês estão aqui dando-nos vontade de ter essa iniciativa. Tive essa ideia já há algum tempo para uma forma de nos unir. Partilhei com a Geluana, ela abraçou, e eu estou aqui com vocês, e estamos todos aqui. Como a vossa presença torna a nossa vontade também mais acesa, e nossa luz, e trazendo mais coisas. Querem trazer mais informações sobre dúvidas dentro das emoções, dentro da vida financeira, não é só financeira como nós falamos, a nível do dinheiro, mas não é dentro destas áreas que nós temos, trazem, nós tentamos aqui falar, e podem expor as vossas dúvidas. Nós estamos aqui mesmo para isso. Tem aqui mais alguns minutos, podemos partilhar para depois prosseguir. Lembrando que esta masterclass são todas as sextas-feiras, às 19 horas aqui, e 30 minutos antes, são 18 horas de Portugal, fazemos uma live no Instagram, empreendedora Linete, e na arroba, com a Geluana, geluana.mafra, o link, pode também nos seguir no Instagram ou no Telegram, como quiserem aqui, e nós estamos aqui para fazer diferença também. E só vocês partilhando, podemos trazer mais coisas e partilhar com vocês. Adorei, muito obrigada pelo convite, adorei mesmo. Quando a Geluana estava falando sobre crenças e sobre a carne de porco, um exemplo que me veio na mente foi, uma vez eu fui visitar minha mãe, e ela, enfim, fui estender roupa para ela, e ela sempre pendurou, por exemplo, calça jeans pelo cos, pelo zíper ali, pendura, coloco 2 grampos, pendura a roupa assim. E eu fui pendurar a roupa e pendurei pela barra da calça. Pendurei a barra da calça primeiro e deixei assim. Aí ela veio na hora que ela viu, ela veio, mas por que tu fez isso? Não é assim que pendura. Eu falei assim, por quê, mãe? Aí ela, não, porque eu nunca pendurei assim. Eu falei assim, mãe, mas se eu pendurar pelo cos da calça, pelo onde tem o zíper, botão, bolso, essa região não é uma região que tem mais tecido? Daí ela, sim. Por que eu vou dobrar onde já tem muito tecido, botar grampo, ao invés de eu dobrar uma região que só tem um pedaço de tecido, digamos assim, que é a barra, e o mais pesado fica, tipo, balançando com o vento, ou fica direto no sol. Aí ela ficou parada, assim, é mesmo, tipo assim, eu sempre fiz assim, e eu nunca parei pra pensar, sabe? Tipo, eu sempre fiz assim, então eu vou fazer assim, eu sempre cortei a carne de porco assim, eu vou continuar cortando a sabe? E ela ficou tipo, é mesmo. E essa experiência, para ela, foi um despertar, que se a gente vai incentivando esses despertares nas pessoas, elas vão tendo uma evolução muito grande, né? Mas há anos atrás, ninguém discutia isso, ninguém questionava. Era até, você ia questionar sua mãe? Você não ia, né? Não sei quantos anos você tem, mas provavelmente você é bem mais nova que eu, com toda certeza. E a gente não questionava, né? Eles falavam e pronto, era a crença adquirida. E com todos esses adventos que a gente tem, com todo esse mundo de informação que a gente tem acesso através da internet, a gente se permitiu questionar, e é muito legal isso, muito legal perceber que dá sim para ter um estalo, e de repente esse estalo pode virar uma chave na nossa vida. É incrível para muitas outras coisas, né? Gratidão por partilhar, Karina. Mais alguma coisa, pode ficar à vontade. Muito obrigada, adorei o encontro aqui, adorei participar, muito obrigada. Bom. Eliane diz que está muito grata pela oportunidade e quer continuar participando sempre que possível. Vamos estar aqui às sextas-feiras, pelo menos vamos ver. Quanto mais aderência tivermos, no nosso, por exemplo, no grupo de investimento, são quase 2.000, sei lá, 1.000, mas quanto mais pessoas tiverem aderido aqui, melhor. Porque nós não estamos só a falar na vida financeira, mas estamos a falar na vida num aspecto num todo. Por isso, se tiverem mais aderência, melhor para todos. E teremos todo o prazer de continuarmos, porque a previsão é até junho, mas vamos ver até 20 de fevereiro, dia 25, vamos ter a última semana, o que quanto o número de pessoas vai aumentar. Se aumentar, está certo, vamos seguir. Se não, agradecemos e faremos, pronto, quem estiver disponível
aproveita o que estiver, e é assim mesmo. Vamos para o próximo. Glaucia, quer Gratidão, falar alguma Janete. coisa, Glaucia? Tchau. Gratidão. Estou muito Gratidão. feliz. Tchau. Estou muito feliz por esse grupo aí. E o que você falou em relação ao tempo, para mim, hoje, meu entendimento de abertura também de consciência, que é muito importante a gente estar se conectando com nós mesmos, né? Para poder ter um entendimento do que está à volta. Então, eu estou num processo assim de quanto mais eu aprendo, aí eu vejo que mais eu não sei de nada. Né? Isso aí no meu dia a dia está assim desse jeito. Mas a minha moeda mais preciosa hoje, consciencialmente, não é o Bitcoin, não é nenhuma criptomoeda, é o tempo. Porque sem ele aproveitar com qualidade para a gente estar melhor com nós mesmos, o restante não vai valer de nada, porque a gente não vai estar nesse processo evolutivo de crescimento pessoal, que é o mais importante, é a gente se conhecer. E é uma oportunidade da gente estar compartilhando também, né, dessa experiência. Então, para mim, você falou no tempo, poxa, o tempo para mim é mais caro que o Bitcoin hoje. Então, a gente tem que ver com o que a gente vai utilizar esse tempo, né? Então, com coisas produtivas como o compartilhamento desse tempo que você está me dando também, né, de estar junto. Obrigada a nós, né? Gratidão. Obrigada a nós, vocês estão nesse momento tão importante. E se ninguém quer falar mais nada, não tem dúvida, como diz a Gelona, quem não tem dúvida, tem dívida. E sabendo que tem um exercício para fazer a curto prazo, fevereiro, março e abril, o objetivo, quais são os sonhos ou desejos que tem, que realmente quer se ver realizado nesse espaço de tempo, ou que estava já no papel há anos, e que quer depois ver que ele se realize, para que possamos aqui, depois de haver uma interação, vamos fazer disso aqui na próxima, e vamos falar de sonhos, o que você quer, sonho, desejos e objetivos que concretizar, para depois transformarmos esses sonhos que vocês vão trazendo em metas, para que também tenha uma clareza, tá bem? Tem mais alguém que quer falar alguma coisa? Se não, vamos dar por terminar essa sessão de hoje e dizendo que para a semana estamos cá de novo no Instagram, depois por aqui. A Ana quer falar mais alguma coisa? Tem áudio fechado, Ana? Ok. Bom. Obrigada a todos. Gratidão a todos, boa tarde, bom fim de semana, Deus abençoe vocês. E quem tem aula comigo, amanhã, 9 da manhã, a gente tem aula de criptomoeda, tá ok? Gratidão e até. Eu falei no Obrigada. horário de Portugal, mas o horário de Portugal é assim, mas o horário de Brasília é 15h30 e 16 horas. 15h30 um live, 16 horas na sala No do Zoom. Zoom. Falei tanto. Gratidão a todos mais uma vez. Beijos.